O representante do secretário-geral da ONU para a África Central foi a São Tomé e falou sobre as mudanças não constitucionais de governo na África Central. Isto é, falou sobre os golpes de Estado na região. Foi isso que quis analisar e não quaisquer mudanças de poder que interrompam o curso constitucional dos mandatos, as revoltas e revoluções populares que conduzem ao afastamento dos poderes constituídos. Abdou Barry lembrou questões importantes a propósito. Vejamos que o ciclo de reacendimento dos golpes de Estado em África, particularmente na África Ocidental, se verificou a partir de 2020. A coincidência temporal com a instabilidade global e institucional, gerada a partir da invasão russa da Ucrânia, a insegurança nas relações internacionais e a confrontação geopolítica, só potenciou a ocorrência de focos de perturbação e a ausência de mecanismos de regulação dos conflitos. É a instabilidade em roda livre. Mas lembrou mais que as causas diretas dos golpes de Estado, eu acrescentaria as revoltas sociais, decorrem de fatores múltiplos e por vezes distintos. E deles posso retirar algumas evidências. A má governação, a incapacidade de resposta às necessidades dos cidadãos, a distribuição injusta dos rendimentos, o enriquecimento e a corrupção, a consolidação das oligarquias, mas também a simples rejeição da ordem democrática, a recusa das derrotas eleitorais em processos com alguma regularidade formal e política e a subordinação a interesses externos, sejam eles económicos ou políticos. A doutrina dominante é de que qualquer mudança de governo por via de um golpe de Estado é ilegítima e levou mesmo à consagração, na União Africana, do princípio da tolerância zero. Bom princípio em abstrato, mas o que fazer quando nos confrontamos com ditaduras ferozes que se perpetuam e que esmagam qualquer tentativa política democrática por via de eleições livres e transparentes? Haverá ou não aí justificação suficiente, adequada, para uma qualquer forma de mudança de governo? Um golpe que se sustenta numa revolta social e na contestação popular perante regimes de ditadura é politicamente justificado e legitimado. Não pelo meio, o golpe, mas pelo fundamento, a revolta social contra a opressão. O que a experiência de alguns golpes militares nos coloca é outro desafio. É o do pós-mudança de regime. O de saber se os golpes executados pelos militares cumprem um verdadeiro desígnio de devolver a soberania política ao povo através de eleições livres e no tempo necessário à sua organização. Não é essa a realidade dominante, o que questiona a verdadeira motivação desses golpes. Os períodos de transição eternizam-se. Os líderes militares consolidam-se no poder, alimentam a sua tentação de tutela sobre a nação e impõem a sua força pelas armas. A missão dos militares não é governar. O objetivo de uma mudança pela força de um regime só é justificado com a devolução da soberania política aos eleitores, queiram ou não os detratores dos princípios democráticos de qualquer sistema de governo. O risco será o de transformar os países num enorme quartel, regido pela ordem militar e na sua lógica.